fica ali em Vilas do Atlântico, ali na Bahia, no Lauro de Freitas, né? Perto de Salvador. E o pastor Davi, ele é um homem, assim como Josué Gonçalves, embora que ele não tenha, né? Ele não é conhecido dessa maneira, mas ele tem um ministério muito voltado para a família. É uma coisa linda de se ver. É um homem casado há mais de 30 anos. Você vê realmente um casamento que funciona. Você vê cada um nos seus devidos locais. Você vê 4 filhos, dos 4 todos cristãos. 2 já são pastores, os 2 mais velhos, sabe? E ele uma vez ele falou, olha, dia de sexta-feira, isso serve para você, pastor. Dia de sexta-feira eu não sou pastor. Dia de sexta-feira eu sou um homem casado, eu sou pai de família, eu sou filho, eu sou pai, mas eu não sou pastor. Você não me acha dia de sexta-feira, a igreja como sabe. Não adianta você ligar para o pastor Davi, porque não tem telefone ligado para isso. Porque ele fala assim, eu preciso daquele tempo em que eu me desligo. Eu preciso, sabe? Eu preciso zelar por aqueles que são mais importantes. Que é coisa triste, meus irmãos. Coisa triste é você ganhar o mundo todo para Jesus e a sua casa não está nos pés de Jesus. Sabe? A gente sabe disso, a gente não precisa ser hipócrita. A gente sabe. Deus não, mas vou ser sincera, a gente trocaria uma salvação na nossa casa por 100 vidas que a gente não conhece. Eu estou mentindo? Não estou mentindo. Não estou mentindo. E a Bíblia diz, mulheres, ganhem seus maridos sem falar nada, só pela conduta, sabe? Então ele falou que dia de sexta-feira ele tirava para passear com a família, ele tirava para estar ali junto, ele tirava para saber quais são as necessidades, para suprir as necessidades em vários aspectos. E aí ele disse que de início a mulher dele reclamava e dizia assim, mas Davi, você está aqui, mas não está, porque a sua cabeça está nas suas ovelhas, a sua cabeça está na pregação que você tem que fazer, etc e tal. Sabe? Até que ele foi se conscientizando, até que ele foi trabalhando verdadeiramente. Hoje ele diz, esse dia é um dia dedicado para mim e minha família. Isso é importante, porque nós vamos passar por esse outro capítulo que eu vou falar aqui agora, que é o capítulo das dificuldades vividas como família. Com certeza nós vamos passar. E eu desejo que seja contrário ao capítulo das alegrias. Assim como eu desejo que a alegria seja um capítulo denso na sua vida. Já as dificuldades, eu desejo que seja algo bem contrário a isso. Que seja algo leve, que seja algo suave. E a gente precisa, sabe, estar bem alicerçado. A gente precisa realmente estar nutrido para a gente realmente se manter nas dificuldades. E eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero lhe convidar esta noite para que você faça isso. É uma coisa que eu estou buscando em mim. Evite os problemas que podem ser evitados, porque já há problemas e você não precisa trazer mais problemas. Você entende isso? Por exemplo, problemas devido a gastos que poderiam ser evitados. Quantas pessoas fazem gastos a mais se excedem? Tem outros que não gastam nada, a mão é tão fechada e não vale a pena, porque você passa pela vida e você não vive a vida. Você só sabe o que é ganhar para quê? Pensa o quê? Em guardar e de repente, se tiver uma enfermidade, você, tal como o homem imagina, assim é. Então, abra mão, propicie isso para a sua família. Quantos adoecem, por exemplo, por falta de cuidados, meus irmãos, preventivos com a saúde? Quantos? Às vezes você está na caminhada da sua vida e você passa realmente por enfermidade, por um problema genético. Ali você não pode evitar. E é difícil, e a família tem que passar por aqui. Outras vezes a pessoa é desempregada, é algo difícil. É uma bomba que explode ali, a família precisa estar ali realmente unida, juntos. Você entende a importância de você estar fortalecidos nisso aí? Mas eu te digo uma coisa também, não abrace problemas de terceiros, mesmo sendo seu parente.
Isso parece até uma coisa assim egoísta, mas eu quero lhe dizer, não faça isso. Eu mesmo sofri muito tempo abraçando problemas de terceiro, que não era problema meu. Se você perguntasse, você tem esse problema? Não, não tenho. Mas como era de um parente, eu abracei como se fosse meu, sendo que uma coisa, Deus ele respeita o livre-arbítrio. Então, se seu parente ele faz uma escolha errada, você precisa trabalhar em você e entender, foi a escolha dele, foi a escolha dela. E para toda ação existe uma reação. Aquilo que o homem planta, inevitavelmente ele vai ter que colher. Você entende isso? Mas você não pode deixar com que a doença se vá. E hoje eu compartilho porque eu sinto que adoeceu o meu lar naquele momento. E eu sinto que a graça de Deus tem restaurado. Você entende isso? Da importância que é para mim tratar desse assunto, trazer esse assunto. Porque de repente você pode estar passando pela mesma situação. Sendo que a sua casa ela precisa ser um lar, sabe? Aquela propaganda lá, doce, lá, aquela coisa assim que você sente vontade de voltar. Aquela coisa que você precisa voltar. Onde você se refaz e se reconstrói para você sair para o mundo onde tem os problemas para você enfrentar. Então você não precisa de uma mulher resmungona do seu lado, que é pior do que uma goteira, a noite toda falando no pé do seu ouvido. E nós mulheres precisamos muito ter cuidado com relação a isso, que a mulher, quando descamba para esse lado, só Jesus na terra. Eu já estou ouvindo até umas rindo, porque eu sou mulher, eu sei, só Jesus na terra, mas Deus está trabalhando com a mulherada aqui nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Então, se não é problema de verdade, desista de querer mudar o outro. Observe as qualidades. Se aquilo não lhe fere, gente, a gente não muda ninguém. Não muda. Quem está namorando mesmo precisa saber: é isso mesmo que eu quero? É essa que eu quero? É esse que eu quero? Porque nós não mudamos ninguém. Só quem muda é Deus. Se a pessoa se desejar, que seja mudada. Então você precisa saber disso. Se não lhe ofende, você não tem que mudar ninguém. Não está lhe ofendendo, então não crie problemas por causa disso. Sabe? É o companheiro, é a companheira. Lembra que você prometeu que ia ser fiel até que a morte separe? Então que esse capítulo das dificuldades ele não destrua a sua família, mas que sim amadureça e fortaleça os relacionamentos, porque a dificuldade ela pode destruir uma família. Quantas famílias foram arrasadas por causa de dificuldades? Hoje mesmo estava comentando com mãe. Era um casal de pastores, meus irmãos. Pastores, onde eu fiz a obra ali, missionário. Hoje em dia eles estão separados. Separados, pastores. E eram homens de Deus mesmo. Ali eu coloco a mão assim no fogo. Eu sei o que eu estou dizendo. Sabe? Então, a minha oração nessa noite é que realmente amadureça, que fortaleça, que você diga assim, verdadeiramente, eu tenho e eu sou um amor companheiro que ajuda, como diz em Eclesiastes, que não joga para baixo diante das dificuldades da vida. Sabe, em Eclesiastes diz assim, é bom serem dois, é melhor serem dois, porque um ao outro ajudou. Olha, um caiu, o outro levantou. Um sentiu frio não só no corpo, sentiu frio na alma, o outro acalentou. Assim é melhor serem dois. Mas nós precisamos nos trabalhar, sabe? Nós precisamos entender, bem, tenho aqui o homem como cabeça, então ele está olhando as necessidades da família, ou deveria olhar as necessidades da família, mas eu sou ajudadora idônea, sou ajudadora igual, estou ali no mesmo nível, estou aqui no pescoço, então eu não posso ele querer olhar para lá. Vai dar conflito, vai dar problema, não vai fluir, você entende? Como é que ele quer olhar para lá e eu estou virando para cá? Vai dar problema. E eu, por último, sugiro a você também, nesse desenvolvimento, que você escreva o capítulo. Para mim esse é até o mais importante, porque mesmo quando dá problema, você diz assim, olha, minha família está num problema incrível.
só Jesus. Escreva então um capítulo sobre a fé, sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus faz. Olhe, como eu falei, para o que há de bom. Não olhe para o problema, não. Olhe para o que há de bom. Jesus, ele nos ensina, sabe, uma maneira de tratar diferente do mundo. Jesus nos ensina a tratar com fidelidade. Está uma situação que me dá vontade de dizer, sei não, Senhor, me ajuda aqui. Mas o Senhor nos ensina a tratar com fidelidade. Não é? Ele nos trata com fidelidade. Quantas vezes nós pisamos na bola e o Senhor não joga em rosto? O Senhor apaga tudo lá. O Senhor ajuda a gente a sair daqui. O Senhor vem com fidelidade. A única coisa que Ele tem, a palavra certa que descreve, fidelidade. Portanto, eu lhe digo, não desista agora da sua família. Use a sua fé. Eu usei a minha fé, sabe? Para que meu marido se voltasse para Jesus. Meu marido, como médico, ele não acreditava em Deus. Ele só acreditava na ciência. E eu orei. E o Senhor fez acontecer. Libertou um homem que fumava, um homem que bebia, sabe? A ciência, essa mesma ciência que ele tanto acreditou, um dia disse para mim: olha, você não tem condições de ser mãe, porque nós até ajudamos, mas entenda bem, a gente não cria a vida, a gente não dá vida, a gente pode até trazer a partir de algo. Se você tem um óvulo, por exemplo, eu posso até lhe ajudar, mas eu não crio óvulo, eu não tenho condições de fazer isso. Mas Deus nos deu o nosso filho. Eu fui orar e tive da forma mais natural possível. Ali Deus fez o milagre. Então, se Jesus está no barco, meus irmãos, esse seu barco ele não vai na deriva. Você entende isso? Você vai ter testemunhos para a glória dele. Como a nossa irmã Vânia contou, como eu estou contando aqui. Eu quero ver mãos. Quem é que tem lindos milagres para contar aqui? Você tem? Levante sua mão. Lembre desses milagres. Quem tem milagres? Eu vejo mãos suspensas. Glorifique ao Senhor. Diga, Senhor, glória a Deus. Aleluia. O Deus que foi comigo será comigo nessa situação também. Não desista. Use a sua fé. Você pode dizer, eu sei que você mesmo que está na luta, você pode dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Senão eu não teria chegado. Senão eu não estaria aqui. Senão já tinha tudo acabado mesmo. Então, minha irmã, meu irmão, fique alegre, como diz. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Agora, para isso, sabe, é preciso comunhão com o Senhor. É preciso você ouvir a voz dele dizendo: olha, tira os olhos dos problemas e olha para mim, olha para as minhas promessas. É Ele que vai te acrescentar essa fé. Você precisa buscar na palavra do Senhor. Senhor, como é que o Senhor quer que eu ande? Como é que eu devo tratar a minha família? Porque é muito fácil a gente chegar aqui e dizer assim: ah, homens, vocês são cabeça do lar, e realmente é. A Bíblia diz isso. E a gente não pode agora chegar na rua de femininas, né, e dizer assim: ah, não é. Sendo que é. Mas não é só ser cabeça. Ah, eu sou cabeça, que maravilha, que legal. Não. Porque a Bíblia diz também que esse cabeça deve cuidar dessa mulher, dando honra a ela como vaso mais frágil, não é? Então não é só chegar e dizer, vai ser assim. Não, é dando honra. Você está dando honra como vaso mais frágil, porque uma coisa eu lhe digo, meu irmão, se você realmente honra, busca essa atitude minha aqui, está honrando a minha mulher, você pode ter certeza, vai ser muito mais fácil a mulher seguir naquela direção. Não é verdade? Muito mais fácil. As coisas verdadeiramente vão fluir. E nós mulheres precisamos entender. É da natureza do homem. É complicado você chegar para o homem e dizer assim: não, vai ser feito da minha forma. E acabou. Senão eu embirro e bato o pé no chão. É complicado isso. Mas a gente sabe que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. E a mulher também, quando tem esse jeito, quando você pensa que não, o homem não só fez o que você queria, como ele fez muito mais
Nós precisamos pedir essa graça. Nós precisamos aprender. Nós precisamos pedir, Senhor, eu quero sabedoria. Eu não quero, Senhor, testar quem é que tem mais força. Quem é que vai sair na vitória. A minha vitória é a paz no meu lar. A minha vitória é, se não me ofende, não está me agredindo, é a paz no meu lar. E agora nós chegamos ao final, que é a conclusão. Lembra que falamos da conclusão? E o livro, meus irmãos, ele pode ser uma tragédia, mas ele pode ser, como eu falei aqui, uma história de amor. Depende do que se escreve. Não é verdade? Se a gente fosse para João, capítulo 19, ali, e encerrasse o livro ali, o que é que ali relata? Uma tragédia de morte. A morte de um inocente. Então seria o quê? O que era esse livro? Uma tragédia. A morte venceu, a morte triunfou, a morte passou por cima, nos subjugou. Mas se a gente vai para o capítulo 20, ali relata a vitória sobre a morte. Ali relata que Jesus venceu. Ali relata que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ali relata que Ele nos viu. Ele viu que um dia a gente ia acreditar, a gente ia estar aqui à noite. E por isso Ele foi para a cruz e Ele ressuscitou. Ali relata a sua vitória na sua família. Você precisa acreditar nisso. O Senhor venceu para que você vença também. Não vamos ser religiosos e acreditarmos apenas no plano da salvação. Sabe, como eu fiz missiologia, quando eu comecei a pregar, a única coisa que Deus me dava era sobre salvação, salvação, salvação. E eu me lembro que eu saía para as ruas e fluía naturalmente. Tinha acabado de sair de um treino e muitas vezes eram 10 pessoas que aceitavam Jesus ali na rua, no evangelismo que a gente fazia comigo e com tantos outros missionários, cada um. Mas o Senhor, mesmo que fosse só salvação, meus irmãos, a gente já teria tudo para agradecer a Deus, que Ele não poupou nada, então a gente teria que entregar realmente tudo e não seria nada, porque os nossos trapos de justiça são imundos diante de Deus, não é? Mas não é só salvação. O Senhor não tem só salvação, senão Ele nos faria espirituais apenas, e a gente trataria só de assuntos espirituais. Mas não, eu tenho corpo, sou carne, eu tenho alma, você também. Nós estamos aqui na terra, então se nós estamos na terra, é para a gente se preparar para o céu? É, mas é para a gente viver também, porque o Senhor disse: vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Ele não nos nega nem o seu Espírito Santo. Como é que Ele vai nos negar aquilo que é projeto dele? Se uma coisa é certa, oração respondida, é você orar pela sua família. Não é orar pelo que você quer, mas pela sua família. Porque se a gente pede e Ele nos ouve, se a gente pede conforme a vontade dele, a gente pode ter certeza de que alcançamos as nossas petições. Amém? Então trabalhem para enxergar de agora em diante. Trabalhe nisso. Fale: Senhor, eu quero. Todos os dias ore, peça: Senhor, eu quero enxergar o que glorifica ao Senhor. Eu não quero ver a chatice vivida. Eu não quero ver o problema que enfrentamos ou o problema que continuamos enfrentando. Eu quero enxergar aquilo que glorifica o Senhor. Eu quero enxergar a Tua ajuda que me faz passar por isso aqui. Eu quero enxergar, Senhor, a fé que pulsa em meu coração. Eu quero que o Senhor restaure os sonhos que um dia eu acreditei, Senhor. Um dia eu acreditei, mas os problemas e os anos foram somados. E hoje eu pergunto: será que é mesmo da vontade de Deus? Não, meus irmãos. É da vontade de Deus. Lembra? Família é projeto de Deus. Salvação nasceu no coração de Deus. Cura, o nosso Deus é Deus da cura, e tantas outras coisas que você pode constatar na palavra do Senhor. E que seja, sabe, o final dessa sua história uma verdadeira história de amor. Que não seja essa novela mexicana, aquela novela chata, sempre tem um clima, sempre tem uma tensão e parece que nunca sai daqui. Sabe quantos estão escrevendo verdadeiras histórias de terror? Existem
verdadeiras histórias de terror. Mas você sabia que mesmo nesse terror, você pode pensar na coisa mais absurda aí. Deus pode levantar dali um ministério, levantar aquela vida, para que através dela outras vidas sejam curadas. Então não limite o poder de Deus. Quem limita o poder de Deus somos nós, sendo que o poder de Deus ele é ilimitado. E eu oro para que você seja como uma brisa suave e que nossas histórias então sejam felizes em nome de Jesus. Que você seja essa mulher, como eu sou mulher. Falo com as mulheres aqui. Os homens também, eu creio que já levaram a sua porção. Vão se lembrar, homens, honrem as suas mulheres como sendo vaso mais frágil, né? Mas as mulheres não sejam aquele furacão, sabe, que olha, está tudo tão bem e de repente uma confusão. Muitas vezes nós mulheres levantamos, e a depender dos temperamentos levantamos mesmos, mas que a gente possa ser essa brisa suave, que a mulher tem essa capacidade. Se ela treinar, ela sabe como suavizar o ambiente, ela sabe como trazer esse aconchego do lar. Aquilo que eu falei, lá, doce lar, que o Senhor nos dê, que o Senhor nos traga, e Ele faça grandes coisas a partir desta noite. Que essa voz do Senhor não saia do seu coração, e Ele possa trabalhar em você como mãe, como esposa, como marido, como filho, como irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe grandemente. A palavra está